Rádio Web, a nossa voz. Nosso compromisso é com você. Conhecimento bíblico, música, entretenimento, notícias e oportunidade de voz. Você só encontra aqui na Rádio Nossa Voz. Discipulado, falando de Cristo para novos cristãos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vou de bênção em bênção e de glória em glória. Vou de bênção em bênção, vitória em vitória. A vida é muito linda pra viver de passado. A vida é muito boa pra... Muito bom dia, você que está aí do outro lado, seja aqui em Boa Vista ou no estado de Roraima, nos 15 municípios, como também em Manaus, Pará, Belém, Minas Gerais, Goiânia, AD Brasil lá em Goiânia, com o pastor João Batista. Pastor João Batista, um grande abraço ao senhor aí, ele que não esteve muito bem por esses dias, mas Jesus restaurou aí a sua saúde, e que Deus abençoe a AD Brasil, fora dos rincões de Roraima, ali em Goiânia. Meus queridos amados irmãos, estamos aqui no centro de Boa Vista, Avenida Benjamin Constant, 242, prédio anexo à nossa sede nacional, na Rádio Web Nossa Voz, onde estamos transmitindo a você neste sábado, 8 de agosto. Olha, o ano está subindo. Depois que chega em agosto, para chegar em dezembro, é um salto, né? Conosco aqui na Sonosplastia está a nossa irmã Daira e também um grande abraço a todos da comunicação, Tatiane, pastor Daniel e assim sucessivamente a todos os demais. Eu sou o evangelista Josué Silva, seu amigo de todos os sábados, de 11 ao meio-dia, com o programa Discipulado, falando de Cristo para todos os cristãos. Hoje o tema é importantíssimo, até porque eu acredito que sempre tem alguém nessa situação. E me permita ser até mais sincero, às vezes nós mesmos estamos em situações semelhantes. Hoje nós vamos estar falando sobre o discípulo e o que fazer diante do caos. O discípulo e o que fazer diante do caos. Quero pedir para você fechar seus olhos, mas abrir seu coração e fazer uma breve oração comigo nesse momento. Pai eterno, te agradecemos, Jesus, por mais um sábado. Que seja produtivo, frutífero, vantajoso, que o teu Espírito Santo que é paz, que o teu Espírito Santo que é harmonia, que o teu Espírito Santo que é sossego, possa chegar ao coração atribulado, à pessoa que está vivendo um caos em todos os sentidos, um caos generalizado na sua vida. Às vezes é um cristão, é um irmão, é um líder, é um pastor, é um evangelista, é um diácono, é um obreiro, ou não. Às vezes é alguém que está no anonimato na congregação e que ninguém sabe das suas angústias e aflições, mas está vivendo um caos. Que o Senhor seja a nossa paz, que o Senhor seja essa paz que excede todo entendimento. E em nome de Jesus, haja alegria, haja esperança, haja graça de Deus, que o Espírito Santo conforte e console a todos neste momento, crentes ou descrentes, ateus, agnósticos, espíritas, católicos e todos aqueles que acompanham esta programação pelos canais de redes sociais. É o que nós te clamamos em teu nome, Jesus. E todos aí dizem amém. Seja muito bem-vindo à programação da Rádio Web Nossa Voz. O programa de hoje é o Discipulado, falando de Cristo para todos os cristãos, e nós estaremos falando sobre o caos, que todo mundo em algum momento passa por esse momento e alguns permanecem no caos, né? Alguns até permanecem. Inclusive alguém disse assim, já nos acostumamos tanto com o caos que quando a paz chega, ela atrapalha, ela perturba. Não sei se você já ouviu essa frase. Porém, todavia, entretanto, alguém disse assim, cada um enfrenta seu próprio caos, muitas vezes invisível aos olhos alheios.
Então, essa aqui é a mais pura das verdades. Às vezes você vê aquele rosto sorridente no culto, no trabalho, na padaria, na drogaria, na praça, tirando selfies e fotos. Porém, todavia, entretanto, essa pessoa sozinha, ela sem estar acompanhada de terceiros, de amigos, de parentes, ela vive um caos. E aqui é um caos emocional, um caos psicótico, um caos de sentimentos, de emoções. E, infelizmente, muita gente acaba se entregando a esse caos generalizado. E aí, o inimigo das nossas almas, ele que vem para matar, roubar e destruir, acaba se aproveitando, caso nós não busquemos a paz que excede todo entendimento. E aqui eu falo da pessoa de Jesus Cristo. Não há sucesso fora dele. Não tem como encontrar. Eu falo isso com base porque muitos procuram essa paz para confrontar o seu caos no meio das drogas, nas bebidas, nas mulheres, na prostituição, na promiscuidade, na sensualidade, né? Nos cargos, nas funções, nas posições políticas, organizacionais, ministeriais. E aí às vezes chega ao topo, chega onde gostaria de chegar, porém a sua vida continua sendo um caos. Por quê? Porque o barco da sua vida, que deve ter um capitão, que é para ser Jesus, não está sendo ele. Ele está lá no porão, ele está lá na parte inferior. E você está tentando levar esse barco sem condições alguma, sem força suficiente, sem entendimento suficiente, sem a condição necessária. E eu quero aqui convidar você, amigo, amiga, que está nos assistindo, nos ouvindo, pela Rádio Web Nossa Voz, pelo aplicativo aí, se você não tem, baixa aí no seu Play Store ou no YouTube. Eu quero convidar você a convidar Jesus a sair do fundo e vir para a frente da sua vida, tirar ele lá da escuridão, do anonimato. Por que eu falo assim? Porque muitos desejam ter Jesus na vida, mas deixam Jesus lá escondido, quando na verdade é para Jesus estar às claras na sua vida. Ele é o capitão do meu barco, ele é o Senhor da minha casa, ele é o Senhor da minha vida. Como diz a palavra, mexeu comigo, mexeu com o meu Senhor. Logo, como igreja, aqueles que aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, é a menina dos olhos de Deus. Então, eu sei que o caos, o mundo, ele está num caos generalizado, né? Nós vemos guerras, rumores de guerras, brigas, contendas, assassinatos, homicídios, brigas entre facções, polícias, milícias, política, brigas ministeriais, brigas familiares, brigas entre empresários, brigas entre famílias, o caos. O diabo, ele é sujo, né? Ele vem matar, roubar e destruir. Porém, enquanto a igreja estiver na terra, eu quero lembrar você que você pode estar no meio do furacão, né? No meio do tufão, no meio do twister, como dizem nos Estados Unidos, né? Os furacões. Você pode estar no olho dele lá, mas você vai manter a sua paz, que não vem de coisas terrenas, mas vem de cima para baixo, de Deus para você, do divino para o humano, do que é todo poderoso para aquele que é falível, que é você, que sou eu, somos nós. Essa paz que excede todo o entendimento. Por mais que muitas angústias estejam lhe cercando, né? Como diz a própria palavra de Deus, que o diabo é como um leão que está rugindo ao nosso derredor, tentando nos tragar. Porém, está apertado, está difícil, está complicado, o caos generalizou. O que eu faço, pastor? E agora, como é que eu vou agir? Eu quero aqui convidar você, por gentileza, abrir a sua Bíblia nesse início de programa do discipulado, em 2º livro dos Reis,
no capítulo 4. Tem uma história interessante e a gente vai estar aqui endosando a programação de hoje, principalmente nessa passagem, apesar de que vamos citar outras. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, do versículo de número 25 em diante. Diz assim, ó, segundo Reis 4, 25. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Presta atenção. A gente vai já saber de quem a Bíblia está falando. Então ela partiu para se encontrar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ela viu a distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Disse o seu servo Geazi: olha, é a sunamita. Corra a seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: vai tudo bem. Em algumas outras traduções, está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou a seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. Então, é claro que essa leitura é muito gostosa. Inclusive, convido você a ler esse capítulo todo, capítulo 4 do 2 Reis, e você vai ver aqui um milagre sobre outro milagre. É algo sobrenatural da parte de Deus. A sunamita é um exemplo de quem, de fato, demonstrou na prática como viver em meio ao caos. Eu falo assim porque a sunamita era uma mulher rica, hospitaleira, de bom coração, misericordiosa, muito bem casada, com condições financeiras muito favoráveis, e ela abraçava os missionários na pessoa aqui do profeta Eliseu. Ela combinou com seu marido: olha, sempre passa por aqui um grande homem de Deus, o que você acha de nós construirmos um quartinho no pé do muro, né? Para que ele descanse, coloquemos ali uma cama, né? Uma mesa, uma escrivaninha, um colchão, alguns utensílios, para que quando ele precisar, passe a noite e descanse. O marido concordou, tinham condições para isso e assim fizeram. E Eliseu foi abraçado por essa mulher de uma forma muito generosa. Ele perguntou para ela se ela precisava de alguma coisa para retribuir essa gratidão, né, a ela. Só que ela tinha de tudo, ela era uma mulher rica, ela tinha um bom casamento e boas condições, só que alguém comentou que ela não tinha filhos, provavelmente por infertilidade dela ou do próprio marido. E, usado por Deus, esse profeta disse a ela que daqui a um ano ela estaria com um filho no colo. Muito bem, até então foi profetizado. E aquilo que foi profetizado, não vindo da carne, veio de Deus, se cumpriu. Aquela mulher estava com o seu filho tão desejado que dinheiro nenhum no mundo pagava no seu colo. Passou-se um tempo, essa criança, ela foi visitar o pai na cega, na colheita, lá nos trabalhos agrícolas, e ela sentiu uma grande dor de cabeça. Tudo isso está registrado no capítulo 4 do 2 Reis. Ela sente uma dor de cabeça muito forte, ela reclama e o pai envia a criança para a mãe rapidamente, mas não dá muito tempo. A criança chega com a mãe e ela falece, ela morre. Então, irmãos, imagina comigo o caos instaurado na vida de sunamita. Ela até então tinha tudo que precisava. Ela sabia que aquilo que ela mais desejava, que era um filho, ela nunca poderia ter devido a alguma situação de infertilidade. Provavelmente ela deveria ter procurado os médicos da época
e não houve solução para a sua situação. Mas aí veio um homem de Deus e profetizou que ela teria um filho, e esse menino veio. E esse menino profetizado acabou morrendo, e ela foi com o profeta. Quando chega com o profeta, uma das primeiras perguntas feitas a ela foi: como vai você? Como vai tua casa, teu marido e teu filho? E a resposta dela, algo fantástico, porque aquela mulher deixou o filho no mesmo quarto que ela havia construído para hospedar viajantes, homens, mulheres, homens de Deus, mulheres de Deus que passavam por ali, não apenas somente a Eliseu, penso eu. E na mesma cama que Eliseu dormia, ela colocou aquele menino como se ele estivesse dormindo, e eu imagino que ela saiu daquele quarto com o filho morto, mas no seu coração ela dizia: ele apenas dorme, eu creio no que Deus pode fazer através do homem de Deus, que no caso era Eliseu. Quando perguntam para ela em meio ao caos como ela estava, irmãos, às vezes nem perguntam para nós como é que a gente já está dizendo para todo mundo como é que está. Às vezes você abre um status de um WhatsApp, a pessoa está desabafando ali, botando para fora o caos que está vivendo, a luta que está vivendo, a dificuldade que está vivendo. E isso fica muito claro quando você fica lendo ali os status. Nossa, a pessoa não está bem, ela está passando por alguma coisa. Você desenha aí alguma coisa devido às postagens das pessoas. E sem ninguém perguntar, ela expõe o seu caos para muita gente. Sunamita fez o inverso, fez o diferente. Quando perguntaram para ela como ela estava, como estava o marido, como estava o filho, dentro dela, ela sabia que ela estava bem, o marido também, mas o filho estava morto. Eu falo assim, ela e o marido conjugalmente falando, né? Mas ela estava um turbilhão, ela estava vivendo um caos, ela estava vivendo algo que ela nunca desejou para ninguém. É tanto que ela chega com o profeta e diz assim: eu pedi para você um filho, eu cheguei a pedir alguma coisa para você, você que me prometeu e de fato me deu. Eu fico imaginando ela dizendo assim: olha, eu não pedi esse problema, você me deu. Aliás, um problema entre aspas, o filho, né? E agora existe um problema sério aí. E contra a morte, ela é a mais vilã de todos, né? Ela elimina a todos a morte. Não tem quem a elimine, a não ser Jesus, que ressuscitou dos mortos para nunca mais ver a morte, a Mr. Me do grego. Então a gente vê que ela diz assim: ó, eu vim a ti porque foi tu quem me deu, através de Deus. E está nas tuas mãos aí para resolver essa situação e esse caos. Então, amados, nessa manhã deste sábado, 8 de agosto, eu quero dizer que o final dessa história é fantástica, é linda, é maravilhosa, é demonstração de graça, de poder, de misericórdia, de que Deus ainda usa pessoas na terra, de que Deus faz milagres, porque ela, pela sua fé, porque somente uma pessoa de fé pode dizer o que Sunamita disse. Mesmo estando em caos, em problemas, em adversidades, em lutas, em morte, em funeral, porque era como se o filho dela o filho já estava morto. Ela iria fazer o culto fúnebre do seu filho. E ela disse assim: está tudo bem, meu filho está morto. Dentro dela, ela externou dizendo: está tudo bem com meu marido, comigo, com meu filho. Mas dentro dela ela sabia: meu casamento pode ser abalado, que acaba afetando. Meu filho, que era o que eu mais sonhava, foi tirado de mim, está morto e está lá na cama, dormindo, entre aspas, esperando ser ressuscitado. E aí, o que fazer? Como você reagiria na mesma situação ou uma situação semelhante à de Sunamita? Talvez eu esteja falando aqui a pessoas que não é caso de morte que você tenha sofrido. Às vezes é morte no casamento,
é morte nas relações interpessoais, morte entre os parentes, morte financeira, morte no relacionamento ministerial. Talvez seja outros os seus sintomas de caos. Talvez você esteja vivendo um caos totalmente psicológico, emocional, nada a ver com financeiro, com posição, com trabalho, outras coisas. Porém, o seu caos é seu e você sabe qual é o nível do seu caos. E todos nós passamos por algum momento semelhante a esse. No caso de Sunamita, foi a perda do filho. O seu, eu não sei qual é a sua situação, mas eu quero dizer uma coisa, que o mesmo Jesus, o mesmo Deus, né? Nós cremos num Deus trino, um Deus presente, um Deus que é eterno, no Filho, o Espírito Santo, na Trindade. Esse Deus que operou através do profeta Eliseu, aqui em 2 Reis, capítulo 4, é o mesmo Deus que está trabalhando em prol de você hoje. É o mesmo Deus que age nas congregações, nas igrejas, no coração daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Eu quero pedir para você se acalmar. Acalme a sua alma, o seu coração. Aquietai-vos, né? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Alguém disse assim para me pedir música. Alguém disse assim, ó: encosta a tua calma no meu caos e faz de você a minha paz. No caso aqui é Jesus, né? Porque Jesus era carpinteiro e, como Deus, sabia que lá na frente seria pregado com os pregos com que trabalhava, seria pregado na madeira com qual ele trabalhava, seria injustiçado por aqueles que ele curava, seria traído por aqueles que ele amava. E isso era um caos antecipado, entre aspas, na vida de Jesus, mas ele transmitiu paz para as pessoas e não o contrário. Então você precisa pedir a graça de Deus para, no meio desse caos todo, Jesus está guiando o seu barco pelo caminho mais favorável no meio dessa turbulência, no meio desse caos todo. Não entregue os pontos, né, como diz a história, né? Não chute o pau da barraca, não queira acabar com tudo. Mesmo você não vendo luz no fim do túnel, sente, ore, agradeça, apresente a Deus a sua situação e coloque nas mãos de quem de fato pode resolver e solucionar. Um dia desse, numa quarta-feira de milagres, eu vi algo interessante porque tinha os bilhetinhos que são lidos nas quartas-feiras de milagre, e todos os bilhetes, 99,9% é de agradecimento. Agradeço, Deus, pelo carro que tu me deste, a casa que tu me entregaste, a família que tu me deu, a esposa que tu me deu, os filhos, e era agradecimentos. Mas eu estive aqui como testemunha ocular de um totalmente contrário. A pessoa tinha escrito assim: te agradeço, Deus, porque eu separei da mulher, a mulher me deixou, os meus filhos estão assim, eu fui demitido, o carro tá desse jeito, a conta bancária tá péssima, eu não tô muito bem de saúde. E o agradecimento dele era o inverso. Só que aí a essência da gratidão está justamente em agradecer a Deus em meio ao caos. E não você dizer assim: eu vou sair da igreja, eu vou sair do ministério, eu vou sair desse lugar, porque ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém me ouve, e vem os sentimentos de inferioridade, etc. Vem tantos sentimentos que aí até entra depressão, ansiedade, etc., doenças psicossomáticas, e aí abre a porta para o maligno. Então, nós temos que aprender a chamar Deus para dentro do nosso caos que a gente está vivendo. E Deus adentrando, não tem esse que Apocalipse diz? Eis que estou à porta e bato, quem ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Sabe o que está faltando? É Jesus adentrar essa casa que está um caos, uma bagunça generalizada em todos os sentidos, para que ele possa organizar, o Espírito Santo possa
ornamentar essa casa, ajeitar esta casa, consertar o que precisa dentro dessa casa. É claro que não é algo que acontece da noite para o dia, é um processo. Aí nesse processo entra santificação, arrependimento, pedido de perdão, reconciliação e etc., para que as coisas possam ir se ajustando e o caos possa ir se afastando da sua vida e da sua casa. Você crê nisso? Eu creio. Assim como Deus, no final da história de Sunamita, dessa história de caos aqui, que quando é perguntado para ela, vai tudo bem? Tua casa, teu marido, teu filho? E ela diz assim, vai tudo bem. Sabe por que ela dizia isso? Porque ela sabia que o mesmo Deus que usou o profeta para dar-lhe um filho, seria o mesmo Deus que usaria o profeta para ressuscitar o seu filho. Então, eu quero dizer aqui para você, há esperança para você. Eu sempre cito o exemplo dos céus durante a noite. O céu pode estar escuro como for, mas Deus coloca as estrelas lá. Por quê, pastor? Para dizer que ainda há esperança em Deus. O céu pode estar escuro como for, mas as estrelas estarão brilhando, apontando para Deus, dizendo assim, creia no Senhor Jesus. E nesse caso aqui será salvo tu e tua casa. Deus resolverá todas as situações, porém, todavia, entretanto, é preciso você reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. Infelizmente, há muitas pessoas que permanecem no caos, dentro do caos, no furacão, no olho do furacão, e não sai dele, como já me disseram, Josué, eu estou numa situação que parece que me persegue, eu não consigo sair disso, e eu estou assim assado, e tudo dando errado, dando para trás, e assim, eu pergunto, como é que está a tua vida com Deus? Como é que você está congregando? Está se alimentando? Tu se alimenta só carnalmente, esquece que tu tem uma alma. Aí as pessoas não querem dar espaço para Deus. Eu não tenho tempo, José. Como assim não tenho tempo? Você tem tempo para fazer tudo, menos para alimentar a sua alma. Então tua alma está gritando. Está gritando de fome da palavra, e o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E infelizmente as pessoas preferem continuar no caos do que buscar a paz. Que Deus tenha misericórdia de nós. A programação do discipulado hoje é essa, o discípulo e o que fazer diante do caos, apresentando aqui a história de Sunamita, para que a gente venha aprender muito com ela, a tranquilidade que ela teve em transmitir ali a quem lhe perguntou como ela estava. Próximo bloco, vamos falar um pouquinho da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, da lição de adultos, e também a pedido de alguns professores da Escola Bíblica Dominical da classe Discipulado, vamos iniciar também falando da lição Discipulado 1, a lição deste domingo. Vamos de música, adore ao Senhor Jesus comigo com essa bela canção, repasse essa programação a todos da sua família, o WhatsApp, do trabalho e todos que você sabe que está vivendo um caos nesse momento e precisa da ajuda urgente de Deus. Posse do que era ser, aquilo que
preciso esperar. Quero fazer como fez Caleb. Por 45 anos não deixou seu coração envelhecer. E o tempo foi passando, os combates se findando. Chegou para Josué e assim falou: me dá o que é meu. Era terra de gigantes, mas tão forte como antes. Assumiu mais um combate, tomou posse do que era seu. Eu tomei posse, e você? Canta! Aquilo que é meu, ninguém irá roubar. Agindo o meu Deus, quem impedirá? Se Ele começou a boa obra em mim, Ele é fiel e vai um dia terminar. Então glorifica nessa noite, recebe de Deus. Quem começou em mim a boa obra é fiel para terminá-la. Eu sei. Quem começou em mim a boa obra é fiel para terminá-la. Aquilo que é meu, ninguém irá roubar. Agindo o meu Deus, quem impedirá? Se Ele começou a boa obra em mim, Ele é fiel e vai um dia terminar. Declare. Aquilo que é meu, ninguém irá roubar. Agindo o meu Deus, quem impedirá? Se Ele começou a boa obra em mim, Ele é fiel e vai um dia terminar. Nós confiamos em Ti, Senhor. Mesmo que tenhamos que esperar por um longo tempo, nós esperaremos o nosso tempo e tomaremos posse da nossa herança. Em nome de Jesus. Muito bem, bela canção aí que possa lhe confortar nesse momento de caos que você possa estar vivendo, né? A esperança em Cristo Jesus. Alguém disse assim: não basta querer paz, é necessário parar de escolher o caos. Isso aqui é uma das mais puras verdades na vida de muita gente, né? Não basta querer paz, é necessário parar de escolher o caos. A paz surge do caos no seu mais blime firmamento. A paz surge do caos no seu mais brilhante firmamento. Bom, queridos, então hoje o tema é sobre o discípulo e o seu relacionamento com Deus no momento do caos. Infelizmente, muitos não buscam a Deus, acabam buscando outras coisas para se afogar no seu caos. Como alguém recentemente me disse assim: Josué, eu só consigo ter paz quando eu estou bebendo. E aí a gente vê que na verdade é uma mentira, é um engano do inimigo, trazendo através daquela dependência para a pessoa uma paz utópica, uma paz passageira, e que essa pessoa, quando está fora do vício, ela sente o vazio, vem a depressão, vem a ansiedade, vem a opressão. Porém, todavia, entretanto, quando oferece Jesus a essa pessoa, ela entre a bebida, o vício e Jesus, ela diz assim: não, se eu aceitar Jesus, eu vou ter que largar a bebida. E eu não quero largar a bebida, eu prefiro ficar sem Jesus e viver o caos da bebida, do que
perder a minha bebida e vir para Jesus. Então é uma escolha, sabe? É uma escolha que você precisa fazer. Inclusive, a respeito de escolha, alguém escreveu aqui alguma coisa sobre escolha. Estou tentando encontrar aqui. Eu salvei algo aqui que alguém disse sobre escolha, mas deixa eu tentar lembrar aqui. Aqui, ó. Cada escolha que faço é um passo para a minha paz. Cada escolha que faço é um passo para a minha paz. Então, tudo está nas mãos sua. Deus deu livre-arbítrio para você escolher o que você quiser. É o livre-arbítrio. E a justiça de Deus está logo em seguida, que vai permitir com que você colha justamente aquilo que você plantou. Bom, queridos, hoje é 8 de agosto. É o mês da convenção aqui das Assembleias de Deus em Roraima, é o mês dos 111 anos das Assembleias de Deus, finalzinho do mês, onde virá pastores de diversos lugares, diversas regiões, e vamos estar aqui numa grande festa dos 111 anos da Assembleia de Deus em Roraima e também no mundo. A AD Brasil está com o projeto de chegar até onde você mora, né? Vai que você está falando, me assistindo de Minas Gerais, de São Paulo, do Sergipe, do Nordeste, do Sul, né? Daqui a pouco, permitindo Deus, o projeto da igreja vai alcançar aí na sua cidade uma AD Brasil, permitindo Deus assim. Nós já estamos ali por Goiânia, além de estar em todo o estado de Roraima, em mais de 550 congregações. O mês de agosto tem 5 cores. Eu penso que é o mês que mais cores é representada. Se tiver algum outro mês com mais cores do que agosto, mande aí uma notinha para nós. Agosto tem o agosto dourado, o agosto verde claro, o agosto branco, o agosto laranja e o agosto lilás. Para quem não sabe, essas cores representam alguma campanha na área da saúde, seja física ou mental. Então, o agosto dourado, ele vai falar aqui sobre a importância da amamentação, do leite materno, né? Agosto dourado. O agosto verde claro é o mês da conscientização sobre a importância do combate e diagnóstico precoce do linfoma. O agosto branco é o mês de conscientização sobre a prevenção ao câncer de pulmão. Lembrando que janeiro também é janeiro branco. Só que o branco de janeiro está relacionado às doenças mentais, psicossomáticas, emocionais, controle do emocional. E o agosto branco já fala aqui do câncer de pulmão. Geralmente, quem fuma contrai esse câncer de pulmão. E o agosto laranja é o mês da conscientização sobre a esclerose múltipla. E o agosto lilás fala sobre o fim da violência contra a mulher. Fim da violência contra a mulher. Muito bem, várias cores aqui no mês de agosto. E eu agradeço muito a Deus porque eu nasci no mês de agosto, no mês da minha amada igreja, que faz aniversário. Muito feliz por isso. Inclusive, a festa está acontecendo e eu estou dentro da festa, festejando tanto a festa quanto o meu aniversário. É festa demais, é uma benção. É uma benção mesmo. Queridos, amanhã, permitindo Deus, olha, dia 9, estamos estudando aqui no terceiro trimestre as disciplinas espirituais. Essa lição está sendo um show, está sendo uma bênção, porque pense numa coisa que é difícil de ter a disciplina e ela está aqui nos incentivando a ter as disciplinas, principalmente as disciplinas espirituais e, lógico, as disciplinas carnais, como alimentar-se bem, dormir no tempo, dormir a quantidade de horas, fazer atividades físicas, fazer uma boa leitura de um livro, ter o seu momento de oração e etc. Tudo isso fala de disciplina. E essa lição está focada nas disciplinas espirituais. E a lição 6 de amanhã, 9 de agosto, está aí falando sobre a disciplina da oração. É interessante falar sobre isso, porque tem gente que faz mais ou menos assim, quando chega à noite. Senhor, recebe a oração que eu fiz ontem, porque é a mesma de hoje. Amém.
e segue-se o barco. Ele já está dormindo já. Misericórdia. Chamar para orar às 5 da manhã, sem condições alguma. Participar de uma vigília, zero. Não tem condições nenhuma. Porém, todavia, tem tempo para assistir uma Odisseia de 3 horas, né? Tem tempo de assistir uns 3 capítulos da sua série predileta. E aí eu tô rindo para não chorar, porque a oração é a alma do cristão. A oração é a alma do cristão. A W. Tozer, se não me engano, chega a dizer assim: orar e continuar orando até que de fato começais a orar. Vou repetir, a W. Tozer: orai e continuai orando até que de fato começais a orar. Jesus mesmo pegou muito a respeito disso, sobre a oração. E quantas vezes Jesus estava no Vale do Getsêmani orando e ele pedia que os discípulos orassem com ele um tempo. Enquanto ele orava, os discípulos dormiam. E Jesus disse: vocês não conseguem tirar 1 hora de oração comigo? Estavam cansados, fadigados. Porque é justamente isso, o corpo se fadiga, o cansaço. Por que que a oração da madrugada é tão importante? Alguns dizem que é porque a fila é menor, né? Mas eu digo, é pelo sacrifício mesmo, de você ter que levantar, interromper o seu sono, que é tão gostoso você estar dormindo ali, e aí você levantar num horário ali para clamar a Deus por sua igreja, por sua casa, por sua família, por sua empresa, por sua vida. Então, é uma disciplina invejável, a disciplina da oração. E amanhã, na Escola Bíblica Dominical, por favor, olha aí, você que não vai à EBD amanhã, por algum motivo, leia a lição, por favor. Tenha essa lição como prática na sua vida, essa disciplina da oração. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Que versículo? Mateus 6:6. Para meditar da lição, a oração nos conduz a uma profunda comunhão com o nosso Criador, nos permite conhecê-lo e amá-lo cada vez mais. Sem falar que a oração precisa ter fé. Não adianta orar da boca para fora, como não adianta perdoar também da boca para fora. O perdão, quando é sincero, nós simples seres humanos sabemos quando é sincero. A alma do outro interliga-se com a nossa. Há uma reciprocidade. Diante de Deus, a nossa oração, quando ela não é sincera, vocês acham que Deus não sabe? Oh, querido, não quero enganar Deus não, que Ele é onisciente. Por isso que quando adentrares na presença de Deus, te derrama, te lança de forma sincera e verdadeira, porque Ele te descortina, Ele te conhece, te desnuda, Ele nos conhece por dentro e por fora, antes mesmo de você nascer. Compreender como a disciplina da oração contribui para o nosso crescimento espiritual e relacionamento com Deus. Então aqui eu vou citar a lição, ela vai desenvolvendo aqui alguns tópicos, como por exemplo, o que é a oração, os propósitos da oração. Interessante. Oração, uma palavra contida em duas, né? Ora e ação. Eu tenho que orar e ter ação para que a minha oração possa se concretizar na real. Vou dar aqui um exemplo básico aqui. Eu vou orar a Deus para que eu me forme em direito. Eu vou orar: Senhor, eu quero passar no vestibular para que eu possa fazer o bacharel em direito, e Deus abre as portas. Aí Deus vai abrindo as portas, mas você também tem que ter a ação de estudar, a ação de se inscrever no vestibular, a ação de não faltar à prova, a ação de estar estudando e pronto para essa prova. Aí Deus vai abrindo as portas, você passa. A ação, continua a oração, hein? A ação de ir para a faculdade, de não faltar às aulas, de fazer as atividades e etc. E passar com notas favoráveis, para que essa oração relacionada à ação se concretize. Não pense que Deus vai lhe dar tudo de mão beijada. Não vai, meu querido. Não vai.
Não vai fazer que nem aquele camarada que chegou no culto, depois de um culto avivalista. Deus, porque o pregador hoje pregou que eu tenho que determinar, porque o que eu determinar está feito. Então amanhã eu quero que a minha carteira da OAB esteja aqui no meu criado mudo, Senhor, porque eu determino. Nunca que Deus vai fazer isso para você, tá? Deus não é falsário. Vai fazer o processo, vai passar pelo processo. Gente, o processo aqui é gostoso porque você vai ter base, vai ter estrutura, vai ter experiência para dizer que passou pelo processo e não apenas chegou ali, né? Infelizmente, há ministérios aí que há pastores que são pastores de posição, mas não têm experiência de campo, não tem experiência de congregação, não tem experiência de departamento, não tem experiência teológica, não tem experiência de cultos, de liturgia e etc. Ele chegou ali por um apadrinhamento, desculpa dizer, porque agradou alguém e aí alguém botou ele lá na ponta. Porém, todavia, entretanto, aquele que chegou na posição, passando por cada degrau da escada, quando ele chega lá em cima, pode vir o que for em cima dele, irmão, porque ele tem bagagem, tem experiência para poder realizar o que precisa ser realizado. Já em contrapartida, quem chega sem ter as experiências, sem passar pelo processo, vai ficar boiando, como eu faço, como vai ser, eu tenho que pedir ajuda aqui de fulano e beltrano, quando na verdade era para ele ter toda essa experiência, né? Então, a lição de amanhã vai falar sobre os desafios da oração, homens e mulheres de oração na Bíblia, na história, Jesus, o nosso maior exemplo, né? John Wesley aqui como um dos grandes avivalistas, aprendendo a orar. E aí, pastor, que melhor horário do dia eu faço a minha oração? Meu querido, isso aí é uma coisa particular sua. Tem gente que ora pela madrugada, tem gente que ora no início da manhã, tem gente que ora meio-dia, tem gente que ora à noite, tem gente que ora o dia todo, em espírito e em verdade, trabalhando, estudando, está em oração constante. Quando orar, como orar, onde orar, orientações para o desenvolver a disciplina da oração. Essa lição aqui, ela não pode deixar de ser lida por você não. Por favor, participe da Escola Bíblica Dominical e fortaleça a sua comunhão. George Miller, vou citar só um exemplo. George Miller, um grande evangelista inglês, se não me falha a memória. A rainha da Inglaterra chegou em um dos seus... ele cuidava de crianças, né? Esqueci o nome aqui agora. E tinha mais de 10 mil crianças que ele cuidava, né? Aí a rainha da Inglaterra chegou para conversar com ele. Ele estava no seu quarto de oração. Aí bateram na porta e disseram: Senhor George Miller, a rainha da Inglaterra está lá fora, quer falar com o senhor. Aí ele levanta a sua cabeça assim, diz assim: diga à rainha que agora eu não posso porque eu estou falando com o Rei dos Reis. Quando eu terminar de falar com o Rei dos Reis, aí eu vou falar com a rainha humana, né? A prioridade dele era Deus. E aí, a sua prioridade tem sido quem? Muito bem. A lição de amanhã também, aqui já conhecendo as doutrinas fundamentais das Assembleias de Deus, a lição do discipulado 1, vai ser a lição falando sobre conhecendo a salvação. A lição do discipulado 1 é aqueles primeiros 6 meses do novo convertido, para você que está aí sem entender. Essa lição, ela é ministrada, a pessoa aceitou a Jesus como seu Salvador, os primeiros 6 meses ela passa por essa lição, os primeiros 3 meses, depois mais 3 meses, dá 6 meses, e aí amanhã é sobre conhecendo a salvação. João 3,16, porque Deus amou muito de tal maneira que deu o seu filho, único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E para meditar desta lição de amanhã da classe do discipulado, que não há outro salvador para a humanidade, somente Jesus Cristo morreu e ressuscitou para garantir a salvação a todos os homens. E aí vem os subtópicos, né? A salvação, inclusive na teologia, a doutrina da salvação é chamada de soteriologia. Soteriologia. A natureza da salvação, que dentre ela está a justificação, fomos justificados.
está a regeneração, somos regenerados, e está a santificação, que é um processo. A salvação pode ser imediata, como foi o caso do ladrão da cruz, mas a santificação que gera a salvação, ela é um processo. Hoje eu sou melhor do que fui ontem, amanhã serei melhor do que sou hoje. É mais ou menos a filosofia japonesa do Kaizen, né? Se eu não me engano é japonesa. Kaizen, né? Aí tem aqui a santificação e os seus dois aspectos distintos, posicional e progressiva, como aqui os passos para a salvação. Arrependimento. Thomas Bronx chega a dizer que o arrependimento é o vômito da alma. Vup! Não tem quando você não está bem, o estômago, e aí fica querendo vomitar, botar para fora aquilo que está te fazendo mal, fisicamente falando. Então, no mundo espiritual, o arrependimento é o vômito da alma. A alma vomita tudo aquilo que está fazendo mal a ela, para que ela possa ter saúde. A fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, e a obediência, porque Deus está mais interessado em obediência do que sacrifícios. Muito bem, essas duas lições. Uma é da classe de 13 anos para cima, essa, amanhã, e essa daqui é a classe dos novos convertidos de cada congregação. Glória a Deus por isso. Muito bem, passado isso, quero aqui parabenizar. Ontem, 7, o evangelista Jonathan dos Santos Santana, pastor ali da Vila São Silvestre. Parabéns para você, meu querido, que as mais ricas bênçãos de Deus permaneçam sobre sua vida. A missionária Maria Juscelene da Silva Lima, esposa de líder lá do Santa Teresa de número 1, também fez ontem, dia 7. Hoje, evangelista Paulo Moreira Santos, pastor de campo lá na África, está bem distante de nós, né? Ele que é multiuso aqui, o pastor Paulo, ele constrói, é serralheiro, é pedreiro, é pastor, ele é tudo, né? Na verdade, o pastor mistura várias profissões. É psicólogo, é psiquiatra, né? Ele que está lá na África, aí nas regiões de Moçambique, Nampula e etc., fez aí, fazendo aniversário hoje, 8 de agosto de 2026. Muito bem, querido. O programa de hoje do Discipulado, então, está falando sobre o discípulo e o que fazer no meio do caos, né? O que fazer no meio do caos. Os evangelhos contam que teve um momento que os discípulos estavam no mar da Galileia e as águas estavam turbulentas, era noite, relâmpagos, ventos, trovões, estava um caos. A água adentrando o barco querendo ir a pique, e os discípulos naquela angústia de morte, de caos generalizado. E aí eles veem uma pessoa andando sobre as águas, inclusive a Bíblia chega a dizer que eles pensavam que era um fantasma, né? Devido às diversas histórias de pescadores, viram ali Jesus vindo e não o reconheceram como Jesus, mas como um fantasma. Até que Pedro, se não me engano, disse assim: "Ô, se tu me permita ir contigo." No meio do caos, enquanto Pedro foca a Jesus no meio do caos, ele anda sobre as águas, não é verdade? Quando ele percebe o caos que está ao seu redor, o vento, as águas, os trovões, os relâmpagos, as ondas, que ele desfoca de Jesus, o caos lhe toma por completo e ele não flutua, ele afunda. Graças a Deus que o texto diz que Jesus estava próximo, o pegou pela mão, né? E assim está muita gente, no meio do caos, no meio da turbulência, no meio das águas, no meio do relâmpago, no meio das ondas. Enquanto você estiver focando Jesus, tenha certeza que você vai passar por meio do caos e o caos não vai lhe tocar. Não tem o salmista dizendo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita? É exatamente isso.
Agora, quando nós desfocamos Jesus e olhamos para as pessoas, e olhamos para as situações adversas, e olhamos para as críticas, e olhamos para as pessoas falando mal de nós, querendo puxar o nosso tapete ou coisa parecida, aí a gente perde o chão e aí o caos se completa sobre nós. Mas enquanto você estiver olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé, você permanecerá de pé diante do caos que possa estar ao seu redor. E eu finalizo a programação de hoje dizendo que o caos de Sunamita, Deus resolveu. Ah, pastor, como assim o filho dela tinha morrido? Sim, o filho tinha morrido. Mas o profeta, cheio de Deus, cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo, foi até o quartinho que foi feito para ele, subiu lá no alpendre, viu a criança na cama, deitou sobre ela, fez a oração. Olha que a lição de amanhã vai falar sobre a disciplina na oração. Fez a oração dele como homem de Deus e o calor dele transmitiu para aquela criança, e aquela criança ressurgiu dos mortos e final feliz. Aqui, o caos de Sunamita, que ela não transmitiu para outras pessoas quando lhe perguntaram como vai tua casa, como vai tua família, teus filhos, ela disse, vai tudo bem. Eu quero que você e eu possamos pegar essa técnica de fé, né, de Sunamita, né? A fé de Sunamita, né, nem técnica, que não existe técnica de fé, existe a própria fé. A fé de Sunamita, de que quando as pessoas vierem para você perguntando, e aí fulano, como é que tá? Pode estar o pau torando, né? Pode estar a situação mais difícil e complicada na sua vida. Não precisa todo mundo estar sabendo disso. Sabe quem é que precisa estar sabendo? Jesus, Deus, o Espírito Santo, os amigos mais próximos que lhe dão apoio moral, emocional. E você apresenta isso diante do altar de Deus e as pessoas te perguntarem, você vai dizer, vai tudo bem, Deus está comigo. Aquilo que precisa ser resolvido, Deus está resolvendo. Aquilo que eu não posso, Deus está fazendo. Aquilo que eu não alcanço, Deus alcança. Aquilo que eu não consigo, Deus fará por mim. Então está tudo bem para a honra e glória do nome do Senhor. Então eu quero aqui fechar esse bloco e essa programação citando uma história de um rei que ele teve uma ideia inusitada de chamar os artistas, pintores do seu reino, e ele ofereceu a sua esposa como premiação para quem passasse na prova, casaria com a sua filha. Ele disse assim, eu quero que vocês desenhem um quadro que transmita paz, e eu veja a paz nesse quadro. E muitos pintores, artistas, artesãos se inscreveram nesse concurso, fizeram vários quadros e foram selecionados 2 para o final, para quem seria o vencedor. Quem decidiria? O próprio rei. Só que ele tinha seus assessores, seus ministros de exército, de departamentos do reino, e ele mostrou os 2 quadros para esses grupos de líderes que o rei tinha. Um quadro era o seguinte, era um campo verdejante, numa colina com um rio aos fundos, uma brisa suave, uma mangueira produtiva, com uma sombra enorme, uma família debaixo dessa sombra, num piquenique, sorrindo, uma criança brincando com um papagaio, pássaros voando e o sol radiante. Essa era a primeira imagem que desenharam sobre paz. A segunda imagem era totalmente o oposto da primeira, era noite, escuro, um rio caindo numa corredeira de pedras, estava chovendo, relâmpagos, trovões e muita ventania. Aí o rei disse, qual desses 2 quadros transmitem paz para vocês? Aí todo mundo apontou para... Meu rei, é esse quadro aqui, olha que quadro lindo, essa família debaixo dessa mangueira, nessa relva, nesse sol, nessa brisa, nesses pássaros voando ao céu, é esse aqui que transmite paz, é isso aqui que a gente quer. Aí o rei disse, não, mas eu sou o rei e eu estou vendo outra coisa totalmente diferente. Para mim,
O quadro que transmite paz no meio ao caos é esse aqui. O da pedra, o da rocha, o da corredeira, do relâmpago, do trovão, do vento, do meio das pedras, muita água. Ele disse, mas meu Senhor, aqui é escuro, é noite, é trovão, é chuva, é frio. Não tem como ter paz aqui. A paz está aqui, ó, dia, claro, sol. Aí o rei disse, não, deixa eu mostrar algo para vocês que vocês não estão vendo. Vocês estão vendo aqui nesse quadro? Tá chovendo? Tá. Tá de noite? Tá. Tá relampeando? Está. Tem trovões? Tem. Tem ventania também? Tem. Tem pedra, tem água, muita água, corredeira, barulho. Mas vocês veem que debaixo da corredeira tem um ninho de um passarinho e que ele está dormindo tranquilamente. Aí os homens começaram a focar o lugar onde o rei estava mostrando. Vocês estão vendo aqui? Tem um ninho de um passarinho. Em meio a essas muitas águas, em meio a esses trovões, em meio a esses relâmpagos, em meio a esse vento, em meio à escuridão, mas ele dorme tranquilamente. Para mim, esse quadro aqui é o que de fato transmite paz. Aí todo mundo, de fato, meu rei, o senhor, como sempre, tem razão. Porque a verdadeira paz, irmãos, não é essa aqui ilusória de que todo mundo anseia e deseja. Não. A verdadeira paz é aquela que, por mais que você esteja em diversas situações de luta, de angústia, de aflições, como geralmente é a vida do cristão, você é aquele passarinho que está naquele ninho, dormindo tranquilamente enquanto tudo está caindo ao seu redor. E às vezes o inimigo não entende, seu inimigo não entende, as pessoas que querem seu mal não entendem como é que está acontecendo tanta coisa, mas ele não lhe abate a sua paz, continua congregando, continua na igreja, continua no cargo, continua servindo, continua ceando, continua dizimando, continua indo aos cultos, às campanhas. Eu não sei o que é isso, sabe o que é isso, irmão? É a força que vem de Deus. E é o descanso da sua paz de saber de que o Deus que criou a rocha, a água, o vento, os trovões, é o Deus que está ali guardando de todo mal. Um cheiro na tua alma, permitindo Deus até sábado que vem. E que Deus seja a sua base em meio ao caos. Tchau, tchau.